Nesse vídeo, vamos fazer uma análise de um vídeo que eu achei ter um tema bem interessante, e como eu já tinha postado na comunidade, eu estava querendo reagir e analisar algum vídeo com conteúdo diversificado, então vamos trazer esse, que é sobre como derrotar personagens Toon Force. Recomendo também que passe no canal do Derrotando Personagens. Eu conheci pela primeira vez por recomendação e parece que está parado há algum tempo, mas tem um conteúdo interessante. Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal. Caso queira ter acesso a conteúdos antecipados, você pode ser membro, recebendo vários benefícios extras. Dito isso, vamos ao vídeo. Toon Force. Toon Force é o nome dado para os poderes de personagens originários de cartoon ou desenhos animados. É muito similar a uma manipulação da realidade, sempre feito de uma forma para gerar humor, comédia, e a completa ignoração das leis da física. A Toon Force é principalmente utilizada por personagens de comédia, sendo seus poderes, onde, fazendo a utilização dela, podem quebrar as leis da física à vontade, contanto que seja para gerar humor. Ou seja, eles podem fazer qualquer coisa se o objetivo for humor, ou graça ou piada de qualquer jeito. Achei bem precisa essa descrição da Toon Force. É uma manipulação da realidade com um propósito cômico, ou seja, uma alteração das leis da física restrita ao humor. Mas é bom destacar que cada personagem tem seu próprio limite imposto pela obra. Eles não vão exatamente fazer qualquer coisa só porque tem Toon Force, e sim o que o autor pretendia que eles fizessem. Cada personagem pode ter uma fraqueza própria, como por exemplo, o Máscara com sua fraqueza sendo a própria máscara que pode ser retirada, fazendo ele perder seus poderes. Muita gente acredita que porque um personagem não demonstrou fraquezas, ele não possuiria nenhuma fraqueza, ou que porque ele nunca foi derrotado, então ele é invencível, que entra em vários conflitos lógicos, sendo essa uma forma de generalização precipitada que utiliza uma quantidade limitada de evidências, já que o fato de nunca ter demonstrado um limite ou uma fraqueza não prova que não exista, o que também entra em inversão do ônus da prova, pois a pessoa está implicitamente querendo que o outro prove uma fraqueza, quando a afirmação seria dele. É como dito na analogia feita pelo filósofo Russell: a dificuldade de provar a inexistência de algo não prova a existência da mesma, e quem defende a existência que deve prová-la. Esse é só um adendo que eu quero deixar, porque muita gente acha que por um personagem possuir Toon Force, ele é invencível a absolutamente qualquer coisa, quando não é. Ter Toon Force não significa ter todas as possíveis capacidades de um usuário de Toon Force. Isso seria como acreditar que um usuário de fogo tem todos os tipos de poderes de fogo. Explicando isso, podemos prosseguir o vídeo. Exemplos de personagem que utilizam dessa força são Pica-Pau, Pernalonga, Pantera Cor-de-Rosa, Arale de Dragon Ball. Esses personagens utilizam dessa comédia para quebrar as leis da física e serem extremamente poderosos utilizando ela. Há também a Toon Force negativa, tendo seu utilizador principal o Cartoon Cat, que utiliza dessa Toon Force negativa para o mal. Não é que eu tenha algum problema com o uso do termo, até porque faz sentido empregar o nome Toon Force negativa para representar um personagem que faz uso da Toon Force para o terror, mas só quero destacar que esse não é um termo comumente aceito, não tendo nenhum significado em nenhum tipo de wiki ou artigo, pois esse conceito é desnecessário. A ideia primária da Toon Force em si é apenas um nome alternativo para a física Toon, que é a física empregada em desenhos animados que permitem aos personagens receberem elasticidade, imortalidade, tirar objetos do nada, quebrar as leis da física, sendo uma física usada em desenhos animados. Ou seja, mesmo no caso do Cartoon Cat, o que ele usa também é física cartoon, podendo tirar objetos enormes do bolso, ser imortal, tendo elasticidade e por aí vai. Então isso se encaixaria na Toon Force ainda, apesar de não ter um propósito necessariamente cômico. Eu entendo o uso do termo da Toon Force negativa, mas o que ele faz não é o oposto da Toon Force, pois os usos são exatamente iguais, mudando apenas o propósito deles. Essa é apenas uma informação extra, e dito isso, podemos prosseguir com o vídeo. Esses personagens, em seus respectivos mundos, são praticamente invencíveis. Bom, teoricamente seriam, mas depende dos outros personagens que existem dentro do próprio verso. Temos vários exemplos de personagens usuários de Toon Force que já foram derrotados, como Máscara sendo derrotado pelo Lobo, assim como sendo implicado que a Arale perderia para o Bills, Patolino perdendo para um lutador, entre outros. No caso do Lobo, ele aproveitou a fraqueza do Máscara. No caso do Bills, seria mais preciso uma resistência a Toon Force, enquanto no caso do Patolino é apenas roteiro para gerar humor.
Geralmente, existem personagens escritos para serem invencíveis através da Toon Force, mas mesmo esses já demonstraram perder algumas vezes, então não é algo definitivo. Se eles querem fazer alguma coisa com você que geraria humor, você não vai conseguir impedi-los. E tentar pará-los é quase impossível, pois eles conseguem sair de qualquer lugar, por qualquer lugar. Conseguem sair de prisões, por um mísero buraquinho na parede, só porque é engraçado. Então tentar parar esses personagens é realmente muito difícil. Mas eu trouxe aqui alguns meios que podem funcionar. Manipulação. Personagens de Toon Force podem ser derrotados caso forem manipulados e percam a piada, ou perder a graça, aí ficando vulneráveis. Basicamente, se você tirar toda a graça do que está acontecendo, os poderes deles não vão funcionar direito, já que a intenção dos poderes deles é humor. Então se você conseguir manipular um personagem de Toon Force da maneira correta, do jeito certo, no tempo certo, você pode fazer com que eles percam a graça, dizendo assim. Fazer com que eles fiquem sem graça, basicamente. Dependendo do usuário da Toon Force, essa realmente é uma ótima opção. O Máscara, por exemplo, perdeu justamente pela manipulação do lobo. Só uma observação é que não adianta tirar a graça da cena. Muitos acreditam que seria o suficiente criar um cenário que não seja engraçado, mas quem cria a graça é o próprio personagem cartoon. Então não adianta tirar a graça das coisas, porque ele mesmo tem a manipulação da realidade para criar o humor. Apesar disso, manipular ele para deixar de ver humor nas coisas pode funcionar para impedi-lo de usar seu poder, mas isso é bem situacional. Alguns personagens podem possuir essa fraqueza, enquanto outros não, e por isso devemos analisar caso a caso. Assim nos deixando vulneráveis a qualquer tipo de ataque, seja para prender, seja para tentar eliminar. Difícil é manipular um personagem que não liga muito para seriedade, mas se der certo, pode funcionar. Mas como manipular um personagem de Toon Force? Bom, existem alguns meios, mas o que eu acho que poderia ser mais efetivo seria você fazê-lo acreditar em alguma coisa ou que ele possa conseguir algum objeto que ele queira ou de alguma forma, fazendo ele seguir algum lugar ou algum caminho por muito tempo, fazendo ele acreditar que possa conseguir aquela coisa se persistir, no final revelando ser uma grande mentira e o decepcionando. Isso pode ser uma boa ideia, mas pode não funcionar pelo fato de que o personagem usuário de Toon Force poderia simplesmente criar esse algo. Se ele colocar como meta que precisa chegar ao final da estrada para encontrar um arco-íris, por exemplo, e ao chegar, ele não encontrar, ele já vai ter mentalizado um arco-íris, podendo, por exemplo, abrir um buraco no céu para encontrar um arco-íris lá. Mas, novamente, não é qualquer um que teria essa capacidade e isso varia de personagem para personagem. Nem todos estão nesse nível, por assim dizer. Deixando ele vulnerável porque ele ficou triste, tá triste por não ter conseguido aquilo. Então pode ser um bom momento para o atacar. Fazer ele procurar algo importante por muito tempo só para revelar que no final aquilo não existe pode atrapalhar ele, deixando ele vulnerável, porque ele passou muito tempo procurando algo que não existia. Você fez ele acreditar nisso, você fez ele acreditar que aquilo era real, para depois no final não ser. Isso pode ser um meio contra eles. Enganá-los. Enganar personagens de Toon Force não é muito difícil, afinal eles são burros, eles agem por impulso e por piada. Sim, há casos que eles utilizam de planos inteligentes, mas enganá-los não é muito difícil não. Mas enganar um personagem de Toon Force para capturá-lo que é difícil, mas se você seguir a lógica do exemplo anterior, você pode conseguir. Existe uma pequena chance. Sempre que existe uma pequena chance quer dizer que é possível. É difícil, mas é possível. Então enganá-los, fazendo acreditar em alguma coisa, levando eles para algum lugar, ou utilizar de outro meio, pode dar certo. Basta tentar. Utilização de momentos sérios. Utilizar momentos sérios contra personagens de humor pode dar certo, porque encaixa naquele de eles perderem a graça ou a piada. Fazer um personagem que utiliza esse meio ficar sério é que é difícil, porque eles basicamente veem graça em tudo e só querem brincar com tudo. Mas se você utilizar de elementos como, por exemplo, morte ou algum acidente muito grave com coisas ou pessoas que eles gostem, provavelmente irão ficar preocupados, e assim perdendo a piada por um tempo. Porque mesmo que eles façam graça com tudo, alguns ainda têm familiares e amigos, como por exemplo o Pernalonga. É um utilizador de Toon Force, mas tem lá seus colegas, seus amigos. Se você fazer acreditar que algo muito ruim aconteceu com eles, eles vão ficar preocupados, e assim ficando vulneráveis, com seus poderes baixos. É uma hipótese que pode dar certo. Agora vamos a algumas observações finais.
Seria sim possível derrotar alguns usuários de Toon Force com esses métodos, mas também existem vários hacks, ou seja, várias habilidades que permitem fazer isso muito mais facilmente. Toon Force, apesar de tão superestimada, é apenas uma forma de manipulação da realidade limitada ao humor, ou seja, é mais restrita do que a própria manipulação da realidade, e por isso é uma subdivisão da mesma. Os personagens não são capazes de fazer absolutamente qualquer coisa, e sim apenas o que foi demonstrado, como eu expliquei no início do vídeo. E é possível burlar isso com uma manipulação da realidade com mais camadas, que seria uma forma de nível de hacks, manipulação conceitual. O personagem também pode possuir uma dimensionalidade superior, não sendo nem mesmo tocado pelo usuário da Toon Force, entre outros tipos de hacks. Toon Force não é algo que realmente concede invencibilidade. Geralmente, ela torna o personagem o mais forte dentro do próprio universo justamente porque esse verso foi feito para isso. Então, não colocariam um personagem com manipulação conceitual para lidar com ele, exceto se colocassem realmente com esse propósito. O vídeo foi esse, quis passar uma visão a mais sobre a Toon Force, aproveitando para fazer uma análise desse vídeo do canal Derrotando Personagens. Eu espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima.